Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém o que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, esse é o retrato de um homem. Não estou dizendo um homem bom ou um homem ruim, não estou dizendo um homem capaz ou um homem incapaz, eu estou dizendo o retrato de um homem. Pedro, num dado momento, tem a revelação de quem é Jesus, mas no outro momento, ele se acha na condição de repreender Jesus e falar: não, Senhor, não vai acontecer isso. De repente ele está aqui em cima e de repente ele está aqui embaixo. Ele é a pedra sobre a qual a igreja vai ser edificada, e depois ele se torna a pedra de tropeço. É uma instabilidade. Mas, amados, eu quero que você entenda uma coisa: isso é o início de um homem buscando seguir Jesus. Ele era muito instável. Pedro falhou diversas vezes. Eu vi um estudo onde mostrava um gráfico de Pedro. Cara, é uma montanha russa. Não tem desenho de montanha russa mais legal do que a instabilidade de Pedro. Depois, se você tiver curiosidade, pesquise isso na internet. Tem uma imagem, foi feito um estudo, tem lá até os versículos: Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro aqui, Pedro lá. Instável. Mas olha para mim uma coisa aqui para você guardar no seu coração: ele falhou, mas ele continuou lá. Ele levantou, seguiu de novo. E lá na frente, não errou mais? Não, sujou de novo a roupa. E foi de novo. Amados, o que está em jogo não é quantas vezes você vai tropeçar, mas é se em cada uma dessas vezes você está disposto a se levantar de novo e ir em direção a Cristo mais uma vez. Foi o homem que tem o exemplo da vida mais instável retratado na Bíblia, porque os outros só não é mais instável porque não está retratado, tá? Se tivesse contado com detalhes também está ali. É o que mais tem a vida retratada e é uma instabilidade. Só que é o cara que mais confessou a Cristo, que mais abriu o peito para dizer: eu amo este homem, sigo ele, dou a minha vida se for preciso por causa dele. Aí quando foram
martirizar, ou Pedro morreu, e a sua condenação foi a cruz, ele disse: não, põe ela de ponta cabeça. Eu não tenho o direito de morrer da mesma forma que o meu Senhor. E amados, os altos e baixos faz parte talvez da humanidade nossa. E eu quero falar hoje sobre consistência. Nós falamos semana passada sobre constância. Nós falamos na outra semana sobre semente. Semente, constância, e hoje eu quero falar sobre consistência. E eu quero que você entenda, consistência não é perfeição. Não é ser perfeito. Deus, o nosso Deus é um Deus consistente. Por quê? Porque a sombra variando não o muda, Ele é o mesmo. E Pedro, por mais que conste as suas falhas, ele se manteve consistente no servir a Cristo. Quem está entendendo, faz uma cara de que você está entendendo. Faz assim: estou entendendo isso aí. Se levante rápido, irmão. A palavra desta noite é essa: se levante rápido. Erre rápido, mas se levante mais rápido ainda. Pastor, eu virei um ano determinado a me alimentar melhor, comer melhor, a praticar algum tipo de exercício. Amados, aí chegou, você fez 2, 3 dias, no quarto dia você não suportou, comeu o doce que não era para comer, comeu o alimento que não fazia parte ali da sua reeducação. E aí o que acontece? No quinto dia, volta de novo e faz de novo. Começa tudo de novo, não tem problema. O problema é quando a gente, por ter falhado, a gente fala: agora não adianta. Estão entendendo? Quem está entendendo? Se levante, limpa, vamos de novo. Insista, consistência, tem a insistência dentro dela. Consistência é isso, é eu dar passos após o outro. Nós estamos falando sobre prosseguir para o alvo. Semear sempre é importante, a constância é importante, mas a consistência também é importante. E a consistência vai te dar raiz. Por quê, pastor? Porque, amados, uma planta, não essa aqui de plástico, mas uma planta, se eu arrancar ela daqui hoje, e plantar ela aqui amanhã, e depois tirar ela daqui de novo, e no outro dia plantar ela em outro lugar, eu não estou dando consistência para a sua raiz. Então, para que ela tenha raiz, ela precisa ficar. Ela precisa ficar na terra. Ah, mas eu estou deixando ela na terra, só que eu estou replantando. Não, você não está dando consistência para ela, porque a consistência tem a ver com substância, com alimento, quando você faz uma massa, para que ela te dê condições de manipulá-la, ela precisa ter consistência, senão ela vai escapar dos seus dedos. E é sobre isso que eu estou falando hoje. A nossa fé precisa ser consistente, ela não pode ser pulverizada. Irmãos, vocês lembram quando tinha aqueles ventiladores que tinham um negocinho de água assim? Você passava assim, refrescava, vinha aquele negocinho, esse efeito sonoro ficou legal, né? Aquele vaporzinho, já viu, né? Já viu, irmão? Fala se já viu ou não. Eu fico aqui esperando vocês falar. E aí o que acontece? Ele vai te refrescar, mas vai até gerar umas gotículas de água ali, mas não vai te molhar.
Irmãos, quando eu era criança eu tinha a missão de lavar o quintal, a frente, a calçada. Detestava. Aí eu tinha uma diversão. Passava alguém, eu dava uma, sem querer, sabe? Ninguém viu. Mas um jato de água direto, consistente, vai te molhar. E a nossa fé, às vezes, ela está muito pulverizada, muito espalhada. Ela precisa de consistência. Quem está entendendo? E aí, amados, qual é o poder da consistência? O poder da consistência é te dar uma raiz. E quanto mais raiz, mais poder de crescer. Quanto mais eu aumento a raiz, mais eu tenho o poder de frutificar. Quanto mais raiz, mais crescimento. Mais alto eu vou. Você quer ir alto? Então, tem uma raiz consistente.